Tem um estudo que foi divulgado no IPVS 2022, que ele testou granjas brasileiras de diversos estados e mostrou que a prevalência da leucemia intracelular é de 100% no Brasil. Então, com uma positividade de até 75% dos animais que foram testados foram positivos. Então, imagina, é um impacto muito grande, só que muitas vezes a gente não está realmente conseguindo medir ele, né? Então, acho que a estratégia mais importante da Lawsonia tá aí, no que a gente realmente não vê e que ela pode estar nos trazendo de prejuízo no dia a dia. Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 93% de vocês que assistem nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. Olá, tudo bom? Você está no Suinocast, aquele podcast que traz informações quentinhas lá da academia, da indústria, de onde mais a gente vê informação nova para você. De uma forma dinâmica, de uma forma fácil e às vezes até um pouquinho divertida. Aqui quem fala é Letícia Ruiz, professora aqui da USP de Pirassununga, e hoje nós temos uma convidada que vai trazer uma informação super relevante para você que está aí no campo, hein? Presta atenção nesse episódio, porque vocês vão economizar tempo, vocês vão ter mais tempo para se divertir. Eu quero que vocês me convidem quando fizer churrasco, tá bom? A gente está hoje com a Luana Bombana Mazzarolo. Ela é médica veterinária formada pela Universidade Federal da Fronteira Sul, fez a faculdade há mais de 10 anos que ela já está formada, tem pós pela PUC em Sanidade de Suínos e um MBA em Coaching de Desenvolvimento Pessoal. E aí, Luana, tudo bom com você? Olá, prof, tudo bem? Tudo certinho. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com você um pouquinho hoje. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Circunvent CML. Maior conforto e conveniência para a sua granja. Novos, líder em soluções de nutrição inteligente para o crescimento dos negócios na produção de proteína animal. Seva, sempre com você, além da saúde animal. DSM Firmenich, moldando o futuro dos cuidados com suínos. Altec, soluções nutricionais eficientes e sustentáveis para fortalecer a suinocultura. PecSmart, transformação digital para o campo. Novonesis, transformando o mundo através da biologia. Zoetis, líder global em saúde animal. PPGVET, o maior programa de especializações em medicina veterinária do Brasil. Não, obrigada por ter aceito o nosso convite. E me conta, Luana, o que você está fazendo da vida? Como é que você chegou onde você está? O que está acontecendo? Me conta aí os seus últimos anos. Certo, prof. Bom, depois de formada, na verdade, desde a graduação, né, eu sempre dediquei uma boa parte da minha trajetória à suinocultura, e aí eu tive a oportunidade de fazer estágio numa grande agroindústria, onde, desde formada, eu ingressei trabalhando, passei pela parte de fomento, depois passei pela parte de sanidade, onde fiquei um bom tempo atuando nessa área. E aí, agora, há quase 3 anos, eu estou na MSD Saúde Animal, trabalhando como coordenadora de território no estado do Paraná. Então, eu atuo nos clientes aqui, dando suporte técnico para os nossos parceiros. Caramba, tudo que eu amo, né? Sanidade, suíno, Paraná, que produz pra caramba. Você tá aí com um emprego muito legal. É a inveja dos meus alunos que querem chegar aonde você tá. Depois eu vou falar o caminho que você seguiu para eles procurarem também correr atrás. Mas então, assim, biosseguridade, né? Biosseguridade, que é um setor apaixonante dentro da suinocultura e que tem muitos desafios. Eu sempre falo para o pessoal que a biosseguridade a gente tem várias ferramentas para usar, né? Obviamente, como médicos veterinários, nós precisamos tratar os animais doentes, né? Nós precisamos sanear o meio ambiente, mas a gente tem que proteger aquele suscetível. E todo mundo sabe que vacina é a principal ferramenta para proteger o suscetível, aquele animal que está em risco de ser infectado, de vir desenvolver infecção ou até a doença.
E aí, vacina a gente já sabe que funciona, que tem suas limitações, né? E tem novidade nesse campo hoje em dia para vacinação? Perfeito, prof. Temos muitas novidades. Eu sempre falo, ainda bem que as indústrias têm continuado investindo cada dia mais em trazer essas inovações para melhorar, né, a nossa vida e a vida dos colaboradores que estão no dia a dia nas granjas. E recentemente a MSD Saúde Animal trouxe uma novidade para o Brasil que chama Circunvent CML, que é um produto que protege aí contra os 3 principais patógenos da suinocultura, que é o circovírus, o micoplasma e a Lawsonia intracelulares. Então, uma novidade bem quente aí que tem dado uma aquecida aí no nosso mercado e facilitado também o nosso dia a dia. Nossa, peraí. É uma vacina, então, CML, circovírus, micoplasma e Lawsonia, 3 micro-organismos na mesma vacina? Exatamente, prof. Ela vem, é um produto que chegou para nós pronto para uso, então que facilita muito no dia a dia, não tem a necessidade de fazer uma mistura prévia, ela vem pronta. Então, uma única dose de 2 ml, não necessita dose, segunda dose ou dose de reforço, e ela vai proteger os nossos animais até o abate para essas três doenças. Então, a gente está bem feliz aí em relação ao resultado que ela tem nos trazido e a praticidade do dia a dia, principalmente, né? Circunvent CML chegou para transformar a suinocultura brasileira. A única vacina que protege contra os 3 principais agentes, PCV2, Mycoplasma ipimneumone e Lawsonia intracelulares, com apenas uma injeção. Mais conforto para os animais, maior conveniência para quem produz e a eficiência que já mudou a realidade de centenas de granjas no Brasil. Circunvent CML, tecnologia que simplifica, protege e faz a diferença no campo. MSD Saúde Animal, a ciência para animais mais saudáveis. Não, eu não estou acreditando nisso. Peraí, deixa eu voltar um pouquinho. Eu estou acostumada em ter que fazer 3 protocolos de vacinação separados para os animais, às vezes com segunda dose, né, para a gente ter certeza que vai ter uma resposta vacinal adequada. Você está me falando que vocês têm uma vacina que já está pronta para uso, que a gente vai vacinar numa tacada só para esses 3 agentes, mas assim, essa vacina já foi testada em outros países, né? A gente tem essa garantia que ela está funcionando legal. Sim, prof, com certeza. Esse produto já está fora do Brasil já há mais tempo, né? Nos Estados Unidos ela foi lançada em 2023. Para você ter ideia, no ano passado, 46 milhões de animais dos Estados Unidos abateram imunizados com esse produto. E aqui no Brasil, chegou em meados de agosto, né, de 2025, e a gente já tem mais de 1.400.000 animais vacinados com Circunvent CML. Então, uma boa parte desses animais já abateram e dia após dia a gente já tem recolhido, né, os dados e comprovado que tudo aquilo que veio em descrição de bula, como redução da viremia, prevenção da depressão linfóide causada pelo circovírus, redução das lesões pulmonares causada pelo micoplasma, redução da colonização e da gravidade da Lawsonia intracelulares, tudo isso aí que veio descrito para nós, proposto pelo produto, tem sido alcançado. Então, a gente tem colhido esses dados, né, excelentes resultados, tanto em conversão, GPD, nas monitorias de abate, também em frigorífico, índices de IPP extremamente bons. E a gente tem feito exatamente essa comparação, vendo que esse produto, que já vem pronto para uso, 3 agentes em uma única dose, tem entregado resultados iguais, bem semelhantes, ou até superiores aos produtos que são mono ou bivalentes. Então, com certeza, a gente tem uma segurança muito grande aí do resultado dele. Nossa, isso é incrível, né? Porque isso acelera muito as coisas dentro da granja. Mas como que a MSD Saúde Animal conseguiu chegar nessa inovação? Foi muita pesquisa, né? Não foi uma coisa do dia para a noite. Com certeza, não se lança um produto dessa categoria tão fácil, né? De um ano para outro. A MSD, ela investe muito em pesquisa e desenvolvimento. Hoje, para a gente ter ideia, 20% do total do faturamento da empresa vai para o setor de pesquisa e desenvolvimento. Então, é realmente muito investimento e muita pesquisa em cima não só de produtos para suinocultura, mas também de outras áreas. E a MSD Saúde Animal ela também é pioneira no lançamento de produtos conjugados. Em 2016 já veio para o Brasil um outro produto que era composto por circovírus micoplasma, que é um
uma vacina que está aí no mercado também já bem consolidada, e agora então surgindo essa própria necessidade do campo, do que a gente escuta do dia a dia, porque nós sabemos que, infelizmente, a suinocultura tem muitas doenças, né? É positivo para uma gama de patógenos, dificilmente a gente vai controlar só esses três que nós comentamos. Está envolvido uma Glácer, um Strepto, um actino, então a gente acaba tendo que fazer múltiplas aplicações no mesmo animal. Então, às vezes a gente até escuta dos produtores, não tem mais espaço físico mesmo no pescoço do leitão para fazer tanta aplicação, né? Então, essa era uma demanda que já vinha há muito tempo sendo estudada, e agora o produto está aí, chegou e está fazendo um grande sucesso aí entre os suinocultores, os produtores e as equipes técnicas também das empresas. Então, Ana, essa Circumvent CML, ela tá ali com os 3 patógenos já misturados, pronto para uso em uma única dose, num único frasco, né? Isso já vai economizar um super tempo, né? Mas que outras vantagens que tem você ter esse produto? Olha, além do tempo de aplicação reduzido, né, pelo fato da gente excluir 2 ou 3 aplicações no mesmo momento, a gente precisa considerar também esse viés de sustentabilidade como um todo. Por exemplo, vou reduzir o número de agulhas que vou estar utilizando, o número de seringas, a própria cadeia de frios, que é um ponto que a gente precisa começar a se preocupar bastante também, né, espaço de conservadora. E o que eu mais vejo, assim, de benefício no dia a dia no campo é a redução dos riscos que eu tenho com o próprio processo de vacinação. Que a gente sabe que por mais que a equipe está toda orientada, faça a troca de agulhas de uma forma recomendada, né, um processo o mais limpo possível, ainda assim eu corro o risco de ter um problema de um abscesso, né, alguma coisa que pode se estender pelo resto da vida do animal, inclusive chegar lá no frigorífico, levando um impacto bem negativo para a nossa produção, né? Então, sempre comento com o pessoal, nós somos, na verdade, produtores de alimento, né? Nós produzimos carne para esse mundo afora. Então, acho que é um ponto muito bacana, assim, que nos ajuda a reduzir esse viés negativo que poderia ocorrer dentro do processo de vacinação. Nossa, verdade, é super importante isso, né? Porque às vezes a gente fica na cabeça, né, da resposta vacinal, da eficácia, da eficiência dessa vacina, e a gente esquece de repente de quando dá errado, né? E aí a CML trazendo essa possibilidade de diminuir o número de espetadas que a gente dá nesse animal, diminui a chance do abscesso também, né? Nossa, isso é realmente uma coisa super importante da gente lembrar. E assim, uma coisa que eu estava pensando agora na combinação desses 3 agentes, né? Porque se a gente for pensar de forma isolada, né? O circovírus ele traz o impacto ali para a produção, que a gente conhece muito bem, o micoplasma também, a Lawsonia também. E a gente pensa nesses micro-organismos no quadro clínico, né? A gente vai pensar ali no micoplasma, a gente vai pensar na doença pulmonar, a gente vai pensar no circovírus, naquela síndrome multissistêmica, a gente vai ter essas visões, né, quando a gente está pensando da forma clínica. Mas quando a gente pensa em prevenção, a gente tem que lembrar também que tanto o circovírus quanto o micoplasma, eles têm um papel imunossupressor no animal, né? E aí a gente está falando de um animal que, de repente, está em fase de desmame, que está naquela fase super estressante da vida dele, ele vai entrar em contato com micro-organismos que vão, além do quadro clínico, poder também gerar uma imunossupressão. Aí eu estou pensando lá na vida desse suíno. Ele está lá, recém-desmamado, o circovírus já está atrapalhando bastante ele, causando imunossupressão. O animal não protegido. Aí entra o micoplasma, que vai causar problema pulmonar nele, e também imunossupressão. Se ele sobreviver, a hora que ele chegar e falar, ai, agora eu estou bem, vem a Lawsonia e fala, oba, animal imunossuprimido. E pimba, dá um problema ali no intestino, justo quando esse animal tinha que absorver muito da nutrição, para poder terminar, né, para terminar sua formação, aí ele não termina porque não está absorvendo. E aí vocês estão com uma vacina que já segura o problema ali no começo, né? Que você vai pegar esse leitão e proteger ele dos quadros clínicos e também tentar diminuir esse impacto da imunossupressão. Uma coisa muito, muito interessante mesmo. E como você tem um único manejo, você vai economizar uma coisa importantíssima. E aí, quem está ouvindo a gente, eu quero que vocês pensem: vai economizar o quê? Tempo ou dinheiro? Responde pra gente, Luana, o que vocês estão economizando fazendo? Tempo é dinheiro, né, prof? Tá Ah, aí, né?
Tempo é dinheiro, né? E eu acho que a prof comentou um item muito importante. Eu acho que isso, quando a gente fala de circovírus e micoplasma, é muito claro na cabeça de quem está no campo que a gente não sobrevive sem vacinar esses animais, né? Porque são doenças clássicas que já estão aí há bastante tempo. Mas a Lawsone, a gente ainda percebe que em muitos sistemas de produção ela acaba passando realmente despercebida. A gente até às vezes acaba meio que chamando ela do nosso amigo invisível. A gente tem o costume, obviamente, de utilizar pulsos de antimicrobianos estratégicos na produção. E isso às vezes acaba mascarando, porque a gente, por exemplo, se eu deixar um animal sem vacinar para circovirose, ele vai refugar, vai ter todos os quadros que a prof comentou, né? Agora, o animal que às vezes não está vacinado contra a Lawsonia, eu tenho ali o meu pulso estratégico, passa lotes, eu não vejo muitas vezes um animal com a diarreia de sangue, ficando pálido, né, definhando, nem sempre o quadro, depende muito de como que está a contaminação ambiental também, né? Então, nem sempre o quadro vai ser clínico e eu vou me atentar para a importância dessa doença dentro do meu sistema. Mas a gente olha aí, alguns estudos mostram que o custo só com a Lawsone isolada, ele varia de 5 até 17 dólares dentro da produção. Por quê? Porque ele é um agente que impacta muito em GPD e conversão, né? Exatamente aquilo que você falou. E aí, às vezes, a gente se pega em conversas tentando reduzir o gasto com medicamento, com vacina, sendo que quando a gente olha os dados aí, o custo com sanidade sempre gira em torno de 2,7%, 3%. A gente acaba esquecendo que o que mais custa dentro da nossa produção é a alimentação, né? Então, aí que eu sempre tento conversar com os meus clientes, a gente precisa ser bastante estratégico e olhar para realmente esse investimento, né, prof? E a Lawsone é isso. Muitas vezes ela passa despercebida, mas ela está ali subclinicamente. Tem um estudo que foi divulgado no IPVS 2022, que ele testou grandes brasileiros de diversos estados e mostrou que a prevalência da Lawsone intracelular é de 100% no Brasil. Então, com uma positividade de até 75% dos animais que foram testados foram positivos. Então, imagina, é um impacto muito grande. Só que muitas vezes a gente não está realmente conseguindo medir ele, né? Então, acho que a estratégia mais importante da Lawsonia está aí, no que a gente realmente não vê e que ela pode estar nos trazendo de prejuízo no dia a dia. Não, Lona, o que você falou, assim, é essencial do pessoal olhar, porque, assim, o grande custo tá lá na nutrição. Biosseguridade, sanidade, 2, 3% de custo, isso aí não é nada, né? Não vou ficar gastando com isso porque não é o que vai dar resultado. E é o que vai dar resultado, gente. É por isso que eu falo que a biosseguridade é tão apaixonante, porque ela vai trazer solução para outras áreas que não necessariamente aquele foco. Porque assim, o suíno é um só. A gente fica separando ele, né? Reprodução, nutrição, sanidade, bem-estar, melhoramento. Não, gente, é um bicho só, não inventa. O que acontece? Você tem ali a Lawsonia, que não está dando aquele quadro horroroso, né? Que está claro que o animal está doente. Mas o animal está perdendo superfície de absorção ali naquele intestino. Ele está perdendo superfície de absorção. O que você está fazendo? Você está perdendo ração. Porque a ração vai passar reto e vai direto para a fossa. O animal não vai converter aquela alimentação e você está olhando, parece que está tudo normal. O animal não está sangrando, o animal não está com febre, o animal não está pálido. O animal está bem. Ele não está. Ele está deixando aquela nutrição passar reto. E aí, se você faz um trabalho sanitário, se você faz um trabalho de tratamento, de prevenção, você reverte isso. Talvez não para aquele animal que já foi acometido, né? A gente está falando para os próximos lotes. Então, a gente tem que sempre lembrar que o que está perdido, está perdido. O animal que está com lesão, está com lesão. Que não engordou, não engordou, gente. Não adianta, não tem milagre. Agora, e para os próximos? E se a gente proteger esses próximos? Vão vir lotes mais fortes. Vão vir lotes que você vai ver o resultado dali algumas semanas, alguns meses. Então, lembrar também que a coisa não é imediata. Mas o que é imediato aqui, que eu vi, é a economia de tempo, né? Porque aí, em vez de fazer vários protocolos de vacinação, juntar todos esses animais, pegar aquela gritaria, a gente vai ter um pouquinho menos de trabalho, que aí vai dar uma dose, já resolve 3 problemas ali, dá uma segurada em 3 problemas e vida que segue, né? Vai sobrar tempo para fazer uma melhor higienização do ambiente, vai sobrar tempo para você fazer um tratamento mais adequado dos animais que precisam de atenção de tratamento. Então, começa a sobrar tempo também para fazer aquele churrasco que vocês vão me convidar, né? Então,
dá para fazer várias coisas. E a gente sabe, né, prof, que o processo de vacinação em si, ele acaba sendo um processo doloroso para os colaboradores que estão dentro da granja, né? Exatamente por isso que você falou, né? Os animais gritam, a gente precisa fazer a contenção deles, não é um momento confortável dentro da granja, né? E geralmente, principalmente quando é a própria equipe da granja, é o último serviço que eles deixam para fazer. Então, às vezes, acaba querendo fazer meio correndo, perde muito em qualidade de processo, né? Isso aí influencia em todo o resultado. Então, se a gente conseguir tirar o número de agulhada, deixar esse colaborador, né, esse vacinador que está fazendo essa aplicação, também de uma forma mais confortável, facilitar a vida dele, isso aí vai melhorar tanto o bem-estar das pessoas quanto desses animais que estão passando por esse processo, né? Isso aí eu acho que é um ponto muito importante que eu sempre comento, a gente precisa olhar. Eu sou filha de suinocultor, né? Trabalhei muito dentro de granja já. Então eu sempre falo, a gente precisa olhar para a qualidade de vida das pessoas que estão trabalhando ali, fazendo o processo também, né? Isso é um ponto extremamente importante. Sem contar a parte de redução de cortisol, por exemplo. Quanto menos tempo eu levar para manejar esse animal, menos intervenções, cortisol circulando num nível menor, consequentemente eu vou ter um animal também com uma sanidade melhor para frente, pelo fato do estresse imunológico aí que a gente acaba causando neles, né? Não, é bem-estar para todo mundo, né? É o suíno com menos estresse para poder ter uma melhor resposta vacinal. É o colaborador com menos estresse para ele poder também ter uma vida digna, ter um trabalho adequado. Eu falo pro pessoal, a gente tem que fazer manutenção do nosso maquinário, né? Tem que fazer manutenção do nosso colaborador também. Você não vai usar uma máquina até o estresse extremo dessa máquina que você quebra essa máquina. A gente sabe que é um serviço que ele é em certos níveis complexo, mas ele também é muito pesado, ele é cansativo. Então, se a gente consegue diminuir essa carga, né, de cansaço, de estresse, os resultados vão ser melhores, né? Todo mundo vai ficar melhor, as pessoas e os animais. Isso é uma só saúde, né? Isso aí é a gente ter o olhar global em cima do que está acontecendo. Muito legal. Com certeza. Nossa, eu achei que essa conversa aqui foi muito boa. Acho que é uma notícia ótima que o mercado estava aguardando alguma notícia boa, né? Então vamos começar 2026 com uma notícia bem legal. E eu super agradeço a tua participação. Acho que a MSD Saúde Animal acertou aí nessa aposta e a gente vai ver muitos resultados aí ao longo do ano e nos próximos anos. Parabéns. Que bom, né, prof? Muito bacana. Super agradeço a sua participação, então, e espero te encontrar aí pelos eventos e encontrar também o pessoal. Estou aguardando o convite para o churrasco, tá bom? Então a gente se fala e a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.